Bem, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à mesa de número 6, a última mesa do primeiro seminário do Laboratório de História Pública, mesa que foi intitulada Desafios e Perspectivas para o Laboratório de História Pública. Então, depois das 5 mesas que nós tivemos, né, da apresentação dos resultados dos projetos desenvolvidos ao longo do ano de 2021, enfim, cada equipe, né, conseguiu mostrar quais foram as suas dificuldades, quais foram as conquistas, né? Nós programamos para esta última mesa um momento, né, que não precisa necessariamente ser um momento muito longo, né, mas um momento de indicação do que cada equipe e também, né, da coordenação geral pensaram como desafios e perspectivas para o programa no ano de 2022. Né? Nós temos, é claro, a intenção, e faremos isso, né, temos a intenção de continuar com o programa, de renová-lo, registrá-lo novamente, e isso, essa intenção é acompanhada, é claro, também da intenção de que os projetos que hoje compõem o programa permaneçam, né, fazendo parte dele. Então, a gente vai começar a nossa conversa de hoje, até porque coordenadores têm compromissos, né, começar com uma fala do professor Luiz Sabé, que tem uma banca, né, Luiz, a seguir às 12h30, e então a gente combinou com ele dele começar falando sobre o Novas Mídias, e aí depois a gente continua. Luiz, palavra é sua. Tá ótimo. Rafael, muito obrigado, viu, pela gentileza de conceder a fala. E começo, primeiro, gente, boa tarde, viu? É um momento muito importante para a gente, né, de reflexão coletiva do trabalho. Eu achei a iniciativa espetacular, por isso, mais uma vez, assim como de manhã eu já havia agradecido, parabenizado o Rafael, reforço então, o agradecimento e os parabéns, tá, Rafael? Eu até brinquei e falei que assumir a tarefa aí de gerenciar esses eventos pelo CAEX é segurar o touro pelo chifre, mas eu considero o CAEX um touro sem chifre, né? O que é mais difícil ainda, né? Então, você está de parabéns. É um touro cego, sem chifre. E desgovernado. Com fome. Com fome, raivoso, ensaboado. Bom, então uma das razões aí que reforço os parabéns pela iniciativa, tá? De manhã também eu havia dito que o Novas Mídias ele surgiu numa conversa lá nos encontros de tomar um cafezinho à tarde lá entre uma reunião e outra lá na Unifal. Mas assim, o projeto ele tomou corpo quando o Mário me convidou para um churrasco lá na casa dele, e ele aproveitou para falar das impressões dele do projeto que ele tinha lido. E aí, assim, aquele churrasco abriu ideias, assim, inúmeras para o desenvolvimento do projeto. E aí, para 2022, Mário, eu estou completamente sem ideia, viu? Então, fica a dica aí. Tá? Vamos começar já em janeiro. Ótimo. Passando umas picanhas aí. Isso, cortes para nobres. Para ver se as ideias fluem. Isso, cortes nobres, eles fluem em melhores ideias, tá? Mas outros cortes também ajudam, viu? Novos assados, novas mídias, isso aí, ó. Já estamos projetando o que virá em 2022, né? Mas brincadeira à parte, eu havia, né, quando o Rafael tinha falado da proposta dessa conversa, né, de pensar aí os encaminhamentos para 2022, eu confesso que eu tinha ficado um pouco sem perspectiva, porque na minha cabeça o que a gente tinha pensado para 2022 era pouco, né, a ser apresentado, porque basicamente seria uma reapresentação do projeto desse ano e das atividades desse ano, ou seja, continuar com a manutenção do REMAD e continuar com a produção do conto que já havia sido iniciado nesse ano, né? Mas o que o Rafael nos falou de manhã também foi um sopro de ânimo, né, de bom ânimo, de apontar que o que a gente fez foi até que razoável, né, considerando as condições que enfrentamos em 2021, né, um cenário tão difícil quanto 2020, né.
porque quais foram as principais dificuldades que nós encontramos esse ano? O calendário mais curto, né, de execução do programa, né, a gente começou a trabalhar efetivamente em agosto, sendo que nos anos anteriores a gente tinha começado a trabalhar em março a gente já tinha bolsista, né, março ou começo de abril no máximo, né, a gente já tinha bolsista e bastante tempo para executar as atividades. Esse ano foi diferente, né, e a falta de estrutura, por conta do trabalho remoto, por conta da falta de verba na ProEx, o trabalho de editoração também, ele do livrinho de 2020 acabou se alongando muito em 2021, né? Então, parte também do calendário que seria voltado para a produção do conto desse ano foi ocupado também para formatação e as tratativas de publicação do livrinho de 2020. Então, justamente por isso, para 2022, a gente projeta a continuidade dessas atividades, né? Ou seja, a gente pretende terminar o livrinho que nós começamos esse ano, que está ficando muito bom, assim, tá um livrinho muito bonito, com uma narrativa bem sólida, com informações assim bem com embasamento muito bom, né, teórico, metodológico. Os estudos que dão apoio a ele são estudos muito consistentes, né? Então foi um trabalho que demorou um pouco mais que a gente previa, mas eu entendo também que o resultado fará jus a um pouco a essa demora, né? E o REMAD, a ideia é que a gente continue, que a gente crie passos que ainda não existem, algumas delas de história da África, né? Até eu tinha conversado com o Fabrício, né? Ele sempre chamando a atenção para o fato da possibilidade de aproveitar o material que a Elaine trabalha nas disciplinas dela, né? De África, para a gente também compor o acervo do REMAD. E esse é um projeto que está assim, tá parado, né? Por conta da falta de tempo mesmo. Então, a expectativa é que em 2022 a gente tire tudo isso do papel, né? Não são projeções megalomaníacas, né? Como vocês podem reparar, mas considerando o cenário que a gente vive, eu acho que é até prudente ser um pouco mais conservador, né? Mesmo porque comumente em outubro a gente tinha abertura do edital, né, para os projetos do ano seguinte, para que no máximo ali em março começar a trabalhar. E como o Rafael lembrou de manhã, até agora o edital, nenhuma notícia do edital, né? Então provavelmente teremos um cenário também enxuto para 2022. Então é isso, né? Esperamos que a gente consiga trabalhar dessa forma, né? Então é isso. Eu não sei se o Fabrício que está aqui quer falar alguma coisa, Fabrício. Tá tranquilo, né? Então tá ótimo. Então é isso, gente. Estamos abertos a sugestões e toda contribuição é bem-vinda agora para a gente pensar as ações do projeto para o ano que vem. Obrigado, viu, Rafael? Obrigado, pessoal. Obrigado, Luiz. Eu quero começar, né? Acredito que algumas coisas que realmente a gente acabou antecipando de manhã, né? Durante a apresentação. Essa questão, por exemplo, do edital é um desafio, né? Isso já está posto para nós, ou seja, a gente vai ter um recesso aí em janeiro. Na melhor das hipóteses, o edital vai ser divulgado durante esse recesso, o que significa que talvez a gente tenha que trabalhar durante o recesso para, né, na melhor das hipóteses, né, para ter alguma coisa lá em abril, maio, mais ou menos, né? De qualquer maneira, eu acredito que o Novas Mídias, por exemplo, ele tem algo que eu percebi de manhã, e que, né, o Dimensões Africanas, também porque já existia, também tem, que talvez agora os outros projetos possam minimamente explorar, que é uma continuidade também de equipe, ou seja, alguém que permanece, né, de um ano para outro, pelo menos para conduzir uma espécie de transição, né, para que não apenas a coordenação docente tenha que fazer todo esse preparo, né, então o Novas Mídias e o Dimensões têm essa potencialidade, né? Acredito que é uma
uma estratégia importante. É claro que eu não estou dizendo que as pessoas devem continuar, isso deve ser discutido em cada equipe, eu não estou atribuindo trabalho para ninguém, mas eu não estou querendo dizer que as pessoas devem continuar trabalhando fora de um edital, não é fora da vigência de um edital, mas algum tipo de tarefa, por exemplo, que possa ser encaminhada, né, mesmo antes do aparecimento do novo edital, pode ajudar, né, quando a gente entrar em 2022 oficialmente com a vigência do programa, algumas coisas já terem sido encaminhadas, né? Então, isso é bacana, né? Quem já sabe que vai ficar no projeto, quem sabe que quer continuar na equipe e que está desenvolvendo uma tarefa nesse momento, como, por exemplo, terminar a revisão de um texto e tudo mais, que não vai dar tempo de fazer até, né, a nossa entrega do relatório, que se dispõe eventualmente a continuar fazendo isso, para que, né, quando a gente entrar em 2022 ainda não tenha muita coisa para fazer de 2021. Né? Então, os dois projetos tinham essa possibilidade, agora, né, imagino que os 4 permanecerão, agora os 4 têm essa possibilidade, né, de pensar eventualmente no término de alguma coisa. Né? Luiz, obrigado, né? Eu sei que você já está aí se preparando para outra fala a seguir, então quando você precisar sair, fica à vontade, tá bom? Tá, joia. Obrigado, viu, Rafael? Eu vou ficar por aqui até o horário de passar para outra mesa. Obrigado. Combinado. Elaine, você pode continuar agora? Posso sim. Vamos lá. Eu vou ficar um tempo aqui falando, porque eu tenho. Você vai falar pelos dois, né? E também quero falar um pouco do curso, Rafael. Ah, legal. Eu quero. Então, eu montei alguns tópicos, não muita coisa, não, porque a ideia aqui é fazer A gente já apresentou, né, os projetos, então a ideia aqui é pensar essa continuidade que você falou, né? Eu não vou, de novo, voltar nas dificuldades, né, porque isso também já foi falado, mas essa continuidade que você ressaltou, ela aconteceu ao longo desses anos, né, principalmente do Dimensões, né, que é o que existe desde 2012, mas dessa vez vai ser mais ainda, porque esse tempo que a gente teve, né, a gente projetou fazer algumas atividades, de fato a gente fez essas atividades, fez até mais do que estava projetado, se pensarmos que a gente não tinha, na hora da produção das propostas, a gente não tinha pensado em juntar, né, embora Liv e eu trocamos a coordenação dos dois projetos, né, eu sou coordenadora do Dimensões e ela é adjunta, e ela é coordenadora do acervo, né, vou chamar acervo para ficar menor, e eu adjunto. A gente, inicialmente, quando criamos a proposta, a gente não tinha pensado, até porque essa proposta do acervo é uma proposta vinda do Fabrício, né? Primeiramente, o Fabrício me procurou, e aí, pela especificidade, né, das discussões do projeto do acervo, que uma dos grupos a serem estudados era uma congada, né? Eu peguei, conversei com a Lívia e falei, Lívia, tem esse projeto, e falei para o Fabrício procurá-la, né? Porque a gente tem uma especialista no curso, e aí a gente trocou, né? Então, essa continuidade, ela vai ser bastante necessária por isso, porque a gente iniciou algumas atividades, né? E nesse interim que a gente juntou, né? Os dois projetos em determinados momentos, a gente teve outras questões que não estavam projetadas. Então, essa continuidade vai ser mais forte ainda, e eu acredito, né, com os alunos que estão envolvidos, embora alguns desses alunos, eles vão se graduar agora, né, que é o caso do Fabrício, do Felipe, né, do Matheus, que é o outro projeto, mas essa equipe, né, tanto do acervo quanto das dimensões, uma das questões para a Liv e para mim era a formação de uma equipe base, né? Eu acredito que a gente tem essa equipe, o que não dispensa novos alunos, né, entrarem. A gente também
nesse sentido de continuidade de atividades, né, de modo geral, a gente também vai projetar o nosso trabalho pensando também a curricularização da extensão, né? Então, talvez pensar algumas disciplinas, não que vai valer carga horária de extensão, mas disciplinas que possam estar em conjunto com as atividades de extensão para ser um momento de formação, disciplinas optativas, provavelmente, né? Aquelas às 17, e aí também criar esses projetos guarda-chuva que também possam ser registrados na PRPPG, né? Para a gente também produzir iniciação científica. Então, a ideia é a gente criar, né, dentro do LHP, né, logicamente, uma série de, vamos dizer assim, de possibilidades de registro além da extensão, né, dessas atividades. Então, a ideia é, né, continuarmos. Hoje, né, nós começamos a transcrição, os meninos estão fazendo, né, a Felipe, a Rani, a Isa, a Rafaela, a Vitória, né, eles estão fazendo a transcrição das entrevistas que nós fizemos em Poço Fundo. Não sei se tem mais algum aluno, Felipe, que tá ajudando. Se tiver, você me avisa, para não esquecer ninguém, por favor. Então, a gente vai fazer essas transcrições, aí faremos um mini documentário. Esse mini documentário ele vai ser feito junto a uma empresa que ganhou a licitação da Prefeitura de Poço Fundo, né? Mas esse material é um material que já está constituído e está sendo constituído, e também está sendo constituído para ser recurso didático, né? A Janine também. A Vitória eu não falei a Janine. Desculpa aí, Janine. Esse material já vai ser o primeiro material a integrar o acervo, né? E aí a ideia do Dimensões junto com o acervo é que o Dimensões fique com a incumbência, né, da gente produzir os recursos didáticos. Além das HQs, né, africanas, que a Rani e a Vitória vão continuar a estudar, né? A gente quer também, a partir desse material produzido junto ao acervo, que ele se torne recurso didático. E esse recurso didático, ele vai ser, a ideia é produzir junto com as comunidades, né? Então, a gente vai também ter que constituir um acervo imagético, né? Buscar fotografias, e também vídeos, outras imagens a respeito dos grupos, né? Os documentos, né? A gente tem também a possibilidade de constituição de um acervo documental, junto com as parcerias. No caso de Poço Fundo, com a Prefeitura, né? Com a Secretaria de Educação e Cultura, mas a gente também tem a pretensão de ampliar para outras cidades. As duas próximas cidades que nós pensamos foi Serrania e Licínia, né? Porque são cidades em que a gente tem alunos que moram nelas, né? E que ajudam a gente a construir essa ponte, né? Essa mediação com os grupos. No caso de Licínia, é o Giovanni, né? E de Serrania, a própria Janine. Então, a ideia é pegar esse desafio de integração dos dois projetos, mas que eles não sejam um único projeto, né? Que a gente consiga distribuir as atividades. Porque o Dimensões ainda vai pensar outros materiais, né? Como as HQs, né? Então, o desafio nós vamos juntar forças, mas a gente vai ainda continuar cadastrando 2 projetos, até para a gente poder ter mais de um bolsista, né? E aí, a gente já convido, né, os alunos interessados a discutir as questões afro. Provavelmente a gente vai ter discussões indígenas também, porque na região a gente tem as manifestações indígenas, né? E fazer trabalho de campo, né? Nós vamos ter que fazer trabalho de campo, e aí claro que vai depender, né, da situação que a gente estiver, né? Essa projeção, ela tem que esperar a situação sanitária, né? A gente tem que... a pandemia, né, vai comandar isso, mas a ideia, então, né, dessa junção dos 2 projetos é
a gente também realizar trabalhos de campo. Então, só para, né, deixar mais, vamos dizer, estruturada a minha fala, o acervo, né, da cultura negra, né, agora no sul de Minas, né, a produção desse acervo, a gente tem que fazer levantamentos de grupos, né, sejam de congadas, escolas de samba, que mais? As folias de reis talvez entrem também, né? Ajuda, Fabrício, quais são as outras manifestações, né, que a gente vai poder fazer, né? Fazer o trabalho em conjunto. Porque a ideia é trabalhar em conjunto com eles, produzir conhecimento em conjunto com esses grupos, né? Também a constituição dos acervos, as benzedeiras, claro, né, Fabrício? Obrigada, Fabrício. Olha, como que eu posso esquecer Dona Tiana, né? Não posso. A constituição, então, desse acervo, né, de documentos e imagens, documentos escritos, mas documentos orais também, né, porque as entrevistas as entrevistas vão, melhor dizendo, produzir, né, também documentos, vão ser fontes. A produção, então, de documentários e podcasts, né, a gente está pensando nisso, e ainda mais fazendo a partir de uma experiência, né, que a gente teve nos GTs, né, sobre a produção de podcast, e esses trabalhos de campo. A gente também pensou em outras, a gente teve outras ideias, essa semana foi muito produtiva, né, as mesas, as conferências, as mesas redondas, né, que a gente assistiu, né, ao longo da semana, ainda tem mais uma que vai ser muito boa hoje à noite, né, essas mesas deram algumas ideias também, né, para Livre, para mim, né, e especialmente as aulas ao ar livre, né, então tem lugares importantíssimos, né, aqui na nossa região que a gente poderia também fazer essas aulas, né, aprender com o pessoal lá de Recife, né, e tentar, de alguma forma, trazer esse projeto também para cá. E o Dimensões, ele vai continuar trabalhando, né, com esse material, pensando numa produção de recursos didáticos, e dentro desses recursos didáticos também as HQs africanas. Em que sentido a gente pode integrar, né? No sentido que, quando a gente está trabalhando com esse público, essas HQs africanas, elas também podem ser pensadas como recursos didáticos junto com esse público, né? Então, a gente pode também trabalhar esse material junto com as comunidades. Então, Liveu, nós vamos ter que, janeiro está aí, né? Aproveitar que a gente vai ter um recesso e pegar uns dias e conversar e produzir os textos das propostas, né? Afinar as nossas propostas. E, tendo tudo isso em mente, né, claro que a gente vai depender do edital da PROEX, né, para a constituição da equipe, principalmente do bolsista, né? Vamos ver se a gente não tem, a gente tem um pouco mais, né, de tempo, mais de meses, né, para desenvolver essas atividades, até porque as festividades, né, desses grupos ocorrem no primeiro semestre, principalmente em maio, então seria interessante a gente poder já atuar em maio, né? Vamos torcer para que esse edital da PROEX saia logo, porque senão a gente vai ter que fazer esse trabalho de um modo... Aí tem que pensar como é que a gente vai integrar, né? Porque quando a gente sai para fazer esses trabalhos, a gente sai representando a Unifal, né? Nós somos da Unifal, e essas atividades precisam estar registradas, né? Uma questão de fazer e não ter registro. Até porque a gente precisa estar assegurado de tudo que a gente está fazendo, né? Tem que ter o apoio da universidade. Então, e aí um outro grande ponto, né, que a gente precisa pensar é a divulgação de todo esse material, né? A constituição do acervo, né, ficar sob a guarda do LHP, mas não é só ficar sob a guarda, né? Tem que ter tem que ter meios de divulgação. Na mesa do Dimensões, foi no Dimensões, o professor Olavo falou de parcerias interinstitucionais. Talvez, né, a gente consiga fazer isso, não sei se para 2022, né? Porque vocês estão vendo que eu estou falando aqui, é muita coisa, né, para fazer.
Mas, pensando, né, neste caso, pensar, quando eu falo meios de divulgação, não é só site ou as mídias sociais, né, as redes sociais, desculpa, mas também o trabalho de divulgação nas escolas, nas comunidades, né? Essas outras, em outras regiões que a gente não fez a pesquisa, divulgar mais amplamente, falar com os professores, né? Então, além, claro, dos recursos da internet, né? Site e redes sociais. Então, a gente tem aqui um conjunto de ações e de atividades, né? Que a gente pensa inicialmente para 2022, mas a gente pode ter isso por um longo tempo, né? E o que vai fazer muito sentido se a gente pensar na curricularização da extensão. E isso é algo que ficaria com vergonha de falar. Por que, Luiz? Porque faremos pouca coisa em 2022. Não, o Remadi tem um know-how que a gente precisa, né? Essa é a última parte que eu ia falar, né? Com certeza. Vai lá, então. Porque assim, Luiz, eu sei que você tem que sair, mas depois eu falo de novo, né? Uma coisa é a gente fazer a divulgação através do site, e o Remadi pode cumprir essa função, e aí é algo que a gente vai precisar, né, fazer a parceria. Mas a gente está pensando em outra questão, que a gente vai precisar da ajuda do Mário, por exemplo, né, que é a constituição do acervo documental. Então, eu acho que a gente acaba se integrando, né, de alguma forma, em algum momento, né? Então, pensando nesses meios de divulgação, né, que é uma dimensão da história pública, né? A história pública é algo que vai estar em todo o processo, né? Estamos pensando nisso. A história pública aliada ao ensino de história, ou o ensino de história aliado à história pública. E aí a gente vai estruturar, né? Depois a gente vai apresentar, né? Tudo que a gente pensou. Só que tudo isso vai depender também do edital da PROEX, né? E aí a gente está aceitando também ideias, né? Então, os colegas, né, os professores, mas também os discentes, né? Se vocês tiverem ideias, se tiverem vontade de participar, já podem contactar a gente, não precisa esperar o ano que vem, né? Porque a gente vai fazer, né? Vai estruturar um texto para tentar conseguir o apoio financeiro da PROEX, né? Mas se a gente já tiver ideia de que quantas pessoas vão participar, que querem participar, que atividades ou outras ideias que vocês tiverem, né? Ou até se vocês moram em algumas dessas cidades, se vocês integram algum grupo, né? De manifestação afro ou indígena, né? Então, vocês podem ou que vocês conheçam, vocês podem trazer para a gente também, né? E aí entra num cronograma de trabalho. Então, é isso, né? Eu falei dos dois projetos de uma maneira geral, né? Porque eles vão conversar, e eu tenho essa intenção, e sei que Líbia também tem, da gente integrar, né? Da gente fazendo coletivo, como a gente gosta. E aí, isso seria relacionado aos dois projetos. Rafael, você quer que eu já fale do curso, ou você prefere que o Mário fale do projeto e depois a gente fala do curso? Acho que pode deixar para falar depois, né, do curso. Pode ser, então. Então, é isso, dos dois projetos, né, era isso que eu tinha para apresentar. Felipe? Não, é só uma observação também que a gente conversou ontem cedo, na hora de falar do projeto, e que deve ocorrer concomitante com esse movimento para a Ilicínia, que você falou, é a devolutiva desses materiais construídos sem imposto fundo, né? Que é algo que é uma tarefa para o ano que vem também. Isso. De não só entregar, mas compartilhar isso com eles, trabalhar junto como isso vai ser utilizado e tal. Que é outra atividade para o ano que vem também.
essa devolutiva, Felipe, eu pensei na produção dos recursos didáticos, né? Porque, assim, quando a gente for fazer a edição, né, por exemplo, do documentário, né, a partir das entrevistas, e a gente começar a fazer essa edição junto com a empresa, que nós vamos fazer junto, né, Fabrício? A gente não vai publicar e vai mudar o produto final para eles, né? Nós vamos lá mostrar se eles estão gostando, se eles querem que coloque alguma coisa ou tire, né? Como aconteceu na entrevista, né? A gente fez perguntas, né, na entrevista e no final a gente falou: vocês querem falar mais alguma coisa que a gente não perguntou, né? Então aí eles voltaram e falaram muito mais coisas ainda, né? Como o Felipe apresentou. Então, essa tem que ser dessa forma, né? Não é ir lá tirar, fazer entrevista e depois voltar com um produto final. Eles têm que participar da produção, né? E dos recursos didáticos também. Então, esse é um processo de devolutiva, né? Que você está falando, Felipe. Com certeza, né? Isso essa é a história pública, né? Esse é o fazer da história pública, né? Que é o processo, né? Todo, né? E não só a divulgação. A divulgação também é bastante importante. Então, com certeza, foi bom você reforçar essa questão da ideia de devolutiva, né? Mas é mais que uma ideia de devolutiva, é uma ideia de produção com. É isso. Alguém mais quer perguntar, falar? Senão, acho que o Mário pode apresentar. Isso, a gente vai precisar de voluntários. Obrigada. Obrigado, Elaine. Mário? Bom, gente, agradeço novamente o espaço aí de discussão, e agradeço o Rafael, a Elaine, o Sabé, toda a equipe que está trabalhando desde segunda no evento, e principalmente esses espaços de discussão, de debates, de ideias, né? Embora não possamos fazer um churrasco aí, assados e mídias, né, no momento, penso que esse espaço já preenche essa lacuna que precisamos construir conjuntamente. Com relação ao projeto Centro de Documentação, do CEDOC, eu sim pretendo, claro, dar continuidade ao projeto, né? Posso estar à frente do projeto, reeditar esse projeto, na verdade, né? Renovar o projeto para o ano que vem, pensando naquelas dificuldades, naquelas limitações que eu comentei ontem durante a exposição que nós fizemos, né? Então, o que, no meu entendimento, precisa ser reforçado nesse projeto, precisa ser reformulado, inclusive, é a própria relação dialógica, né, com a sociedade, a inserção maior do projeto dentro do próprio programa, né, eu digo, esse diálogo dentro do programa também, e fora do programa com a sociedade. Eu acho que para o ano que vem, pelo menos, não sei se eu estou sendo muito otimista, né, mas acho que há a possibilidade de ampliarmos algumas ações presenciais, o que seria fundamental para que o projeto deslanchasse um pouco mais, né? Então, eu entendo que esses são os desafios para o ano que vem do projeto CEDOC, né? Essa articulação melhor dentro do programa e fora do programa com espaços como a escola, né? Como as escolas, como outras universidades, como eu disse ontem também, me ocorreu a ideia de estabelecermos uma parceria com a Universidade Federal de São João del Rei, que tem um laboratório de documentação, pelo menos no que apresentaram lá no evento que eu participei, né, de primeiro mundo, né, e a gente poderia estreitar aí uma parceria, pelo menos para aprender alguma coisa, para trocar ideias, e nessa parceria, evidente, incluir os estudantes, né, incluir nossos alunos e alunas para que se qualifiquem também nessa área. Eu penso que o
projeto SEDOC, para além de ser um projeto de extensão e um projeto componente do LHP, é um projeto que tem uma perspectiva não só extensionista, no sentido clássico da coisa, digamos assim, mas tem uma perspectiva profissionalizante, inclusive, né? Ou seja, abrir novos espaços de atuação profissional para os nossos discentes. Assim como, né, vocês têm percebido isso nos outros projetos, no Nova Mídias, né, que exige uma inserção de conhecimento tecnológico, de novas frentes de trabalho, também, né, os projetos que a Elaine e a Lívia têm conduzido, que exigem uma inserção com a sociedade muito mais efetiva e trabalhar com publicações, com essa relação muito mais próxima da sociedade. O SEDOC tem também essa perspectiva, né? Pelo menos eu penso assim, de ser um espaço também em que os nossos estudantes possam desenvolver atividades profissionais que extrapolam a própria direção pedagógica do curso, né, no sentido de ser uma licenciatura. Então, o profissional de história, vocês têm visto isso na discussão dessa semana, nas discussões dessa semana, né, o profissional historiador e historiadora tem muitas perspectivas de trabalho. Então, eu entendo que o trabalho arquivístico e o seu diálogo com a história pública, principalmente, precisam ser ampliados e levados à frente, né? Hoje teremos aí uma conferência da noite, que é o professor Jurandir Maleba, né? E, inclusive, organizou recentemente um livro que se discute a questão dos arquivos, né? Alguns outros autores, né? Não ele propriamente, mas discutem a relação dos arquivos com a história pública, e acho que esse é o caminho mesmo. Então, para o ano que vem, penso que o projeto SEDOC terá que atuar nessas frentes, né, de diálogos internos com o programa e diálogos externos com outros tantos agentes da sociedade. No mais, seria isso, né? Estou também na expectativa de que haja um edital, né? Nisso eu não estou muito otimista. Rafael, talvez, né, pontuou aí que é possível que a PROEX lance o edital em janeiro. Eu também pensei isso de alguma maneira, talvez eles lancem isso no recesso, que é comum até que aconteça, né, e isso acaba nos exigindo aí um esforço. Não, mas é que isso acontecia antes, né, Rafael? Pelo menos nos anos anteriores era isso que acontecia. O edital saía por volta de outubro, novembro, e em dezembro a gente já tinha que fazer os aditivos, né? Pois é, se não entrou em pauta na PROEX, então pode esquecer, né? Só vai ser só para fevereiro, se for. Eu não tenho uma boa perspectiva com relação ao que está acontecendo na PROEX, né? As minhas experiências recentes são bem difíceis com relação à condução de demandas que nós tivemos nos outros projetos que eu coordeno. Então, eu entendo que talvez a coisa comece a fluir lá no meio do ano também, o que é muito difícil, muito complicado, né? Porque nós teremos aí uma retomada do semestre em janeiro, né? Que vai até abril, por esse calendário que está agora, e nossos estudantes entrarão em 2022 sem perspectivas de conseguirem bolsas ou auxílios, pelo menos com relação à PROEX, né? Que para mim é muito grave. Mas, de todo modo, eu entendo que, né, a gente
pode pensar, né, pode planejar isso mesmo anteriormente, sem que haja um edital, né, pelo menos já deixar de alguma maneira rascunhada essa proposta, né, para que quando o edital abra, e a gente espera que abra mesmo, já tenhamos avançado um pouco na discussão. Eu acho que talvez esse seja um caminho interessante também. Enfim, é isso, né? Quanto ao projeto SEDOC, eu entendo que as possibilidades seriam essas, né? De continuidade, de avanço e de reformulação de algumas coisas que nós, esse ano, não conseguimos fazer, não conseguimos avançar. Chamo o Matheus aí, né? O Matheus acho que está nessa sala, se ele quiser completar alguma coisa, quiser comentar, né? Falar a sua perspectiva aí também, Matheus. Como a Elaine disse, né? O Rafael também reforçou isso, a importância da manutenção de pessoas na equipe, apesar que o Matheus já vai formar, né? Então, talvez não possa mais participar como bolsista, mas poderá participar como voluntário, certamente. Então, manter a equipe do programa também é importante. Uma outra coisa também que o projeto SEDOC precisa é ampliar a equipe, né, de trabalho, e atualmente somos só formalmente, né, eu, Lívia e Matheus, no projeto, né, claro, contamos com a equipe do programa, e, portanto, seria necessário aí a entrada de novos estudantes, né, que certamente serão fundamentais para que o projeto avance na direção que eu estou pensando no ano que vem. É isso, gente. Matheus, se quiser falar, fica à vontade. Obrigado. Eu só vou completar mesmo, porque eu concordo com tudo que o Mário já mencionou. Só mesmo abrir o pedido novamente para os colegas alunos para se inscreverem ou demonstrarem interesse para participar do SEDOC. Eu, infelizmente, infelizmente, né, por conta da formação, não vou poder continuar como bolsista. Dependendo do meu futuro ainda incerto, eu gostaria muito, sim, de auxiliar como voluntário, não estando mais vinculado à Unifal, mas mesmo assim. E eu acho que é isso. Participem, usem esses espaços que são nossos, eles são nossos por direito, e sem a gente não existe nenhum projeto de extensão e esses projetos não continuam. Então, é necessário, sim, é muito importante que os alunos, para além de outras áreas, né, para além da pesquisa, de ICs, etc., entrem também na extensão, apesar da obrigatoriedade no futuro, né, é muito importante que voluntariamente os alunos entrem e participem, porque é uma parte importante da nossa formação. Acho que é isso. Obrigado. Obrigado, Matheus. Obrigado, gente. Fico à disposição aí, se quiserem comentar ou quiserem que eu esclareça mais algum ponto. Obrigado. Obrigado, Mário. Obrigado, Matheus. Elaine, você quer falar agora do curso, então? Não posso falar. Então, assim, e a outra frente de trabalho... Lembrei mais uma coisa. Não basta... deixa para lá, vamos continuar, né? O outro trabalho que a gente realizou... É porque tem que rir, porque a gente fez isso em muito pouco tempo, né? Ai, até dói. Deixa eu abrir meu Word aqui com a coisa do LHP, não, do curso, desculpa, eu estou cansada, vocês estão vendo que eu vou falando e vai tomando, as palavras vão sumindo, né? E ainda tem uma oficina para fazer, mas assim, o curso, né, que a gente chamou oficinas de projetos de pesquisa e ensino de história pública, esse que acontece às 17h30 até às 19h30, né?
ele foi um curso cadastrado junto com a proposta do LHP, do programa, né? Então, o que é um programa, para quem não sabe? Um programa de extensão, ele é uma proposta que dentro dele contém várias ações. Então, são projetos, são seminários, como esse que a gente está realizando aqui, então, eventos, né? Cursos, né? Então, o programa, ele vai, o quê? Ele vai juntar todas essas ações em torno de um tema, né? Que é a história pública, neste caso. E aí, esse curso foi cadastrado, né? Sob minha coordenação e a coordenação adjunta do Rafael, pensando especialmente, mas não só, os professores da educação básica, né? Qual que é a ideia, né? A ideia era tratar especialmente de projetos de pesquisa, né? E pensando as áreas de história pública e de ensino de história. Por que essas duas áreas? Porque essas duas áreas, elas são áreas, vamos dizer, eu vou falar uma palavra, democráticas. Nelas, a gente pode estudar várias temáticas, né? Por quê? Porque a gente está pensando a produção das pesquisas, né, junto com o público, né, e também pensando a dimensão do ensino de história. Então, esse curso ele foi pensado, né, para a gente chamar a atenção, principalmente dos professores da rede básica de ensino, para uma formação, a possibilidade de formação continuada, né, embora o estrito sensu seja mais que formação continuada, né, ele é pesquisa acadêmica em nível de pós-graduação, mas ele também tem essa dimensão de formação continuada. E aí, o desafio, né, para a gente é chamar os professores da educação básica. Aqui vocês são do curso de licenciatura, e eu não preciso dizer quais são os desafios de um professor atuando na escola, né? E não só em uma escola, muitas vezes em várias escolas, né? Então, essa formação continuada, ela é desafiadora, né? Desafiadora para a gente, que chama esses professores, né? E tanto para os professores que estão lá, que têm inúmeras atividades para dar conta, né? Aqui está a Valdirene, né, que é a minha orientanda lá do PPGHI, que é professora do Ismael Brasil, e ela se você quiser falar, Val, dessa experiência, porque é isso, né? É uma dificuldade, porque você tem que dar conta do seu trabalho e ainda estudar, né? O que seria o ideal era um incentivo para a formação continuada. E a Val pegou exatamente a época da pandemia, então vocês imaginam que o desafio ficou maior ainda, né? Então, assim, a questão aqui, né, desse curso era fazer um conjunto de atividades ou de falas, apresentações, a gente chamou de oficinas, né, para não ficar com a ideia de aula, né? Mas a gente está fazendo mais conversas mesmo, né? Talvez a gente mude esse nome para o ano que vem. Mas, enfim, né? Então, a gente teve uma oficina no primeiro dia com o Rafael e comigo, que é para falar sobre a pesquisa acadêmica no nível de pós-graduação. Muitos que estão aqui estão fazendo o curso, né? Então, a gente falou, né, de questões que são básicas para quem está na pós-graduação, mas que não são tão básicas assim, né, de conhecimento para quem não está. Depois, no outro dia, a professora Marta falou de história pública, né? Ela apresentou várias características da história pública, apresentou exemplos, né, de trabalhos na área da história pública. Depois, no terceiro dia, o professor Olavo falou sobre o ensino de história, né, como área de pesquisa, tanto na pós-graduação da educação, quanto na pós-graduação em História, falou das diferenças, das proximidades, né, e tratou, né, do ensino de História como área de pesquisa, o que é bastante importante também. E ontem, Liv e eu fizemos uma outra apresentação sobre, de novo, uma introdução sobre ensino de história e história pública, né, e o que a gente chamou de objetos de aprendizagem, né, os produtos, vamos dizer, entre aspas aqui, finais, né, porque as pesquisas, especialmente nos mestrados profissionais, que é o caso do programa de História Ibérica, né, que a gente atua, ele é um mestrado profissional e ele tem como um trabalho final, além da pesquisa, ou junto com a pesquisa, melhor dizendo, né, com a pesquisa acadêmica, um trabalho que pense o ensino de História Ibérica.
A história ibérica que a gente depois, se vocês participarem de hoje, né, na última oficina, que vai ser com o Rafael e comigo, o Rafael vai fazer uma apresentação do PPGHI, né? E aí vocês, se vocês quiserem, vocês podem perguntar essa dimensão do que é a história ibérica no programa, né? Eu não sei se era isso que você tinha programado, Rafael. Eu já estou induzindo os alunos a fazerem perguntas. Sim, então, tudo bem. Desculpa aí. Vou fazer igual o Felipe. Eu não vou fazer pergunta para ninguém fazer pergunta para mim. Mas não, Então, assim, e eu vou falar um pouco mais de projetos de pesquisa, né? A gente tem professores participando do curso, professores de Pouso Alegre, de Varginha, tem uma professora que é do Mato Grosso, tem outra professora que é de Pernambuco. O Olavo falou que a gente está internacional. Então, a gente tem gente de fora, né, fazendo, e assim, né, fazer um balanço, mesmo que não tenha acabado, ainda tem hoje, né? Então, hoje eu vou falar um pouco mais de projeto de pesquisa, né, também nessa oficina que nós vamos fazer às 17h30. A ideia, né, então, ela partiu dessa necessidade que a gente vê também da formação continuada, né? E aí, quando foi feita a proposta lá em maio, né, junho, quando o edital da ProEx foi lançado, fizemos rapidamente uma proposta, e aí a gente lá, quando a gente faz essas propostas, a gente tem que apresentar um cronograma, né? E aí eu tinha pensado em um curso maior, mais longo, né, ao longo dos meses, né? Só que as atribuições do semestre, né, eu fui ficando enrolada em um monte de coisa e não consegui dar vazão para esse curso, até porque a gente caminhou, né, setembro, a gente caminhou para o final do semestre letivo do primeiro semestre letivo de 2021. E aí, quando a gente foi organizar a Semana de História e o seminário do LHP, eu propus que a gente fizesse o curso também. Claro, né, até a Larissa brincou, falou assim, tinha mais coisas para vocês fazerem de madrugada, não? Porque a programação, né, a gente encheu de coisa, né, para poder dar conta de tudo. E no final a gente está hiper cansado, mas a gente viu o quanto a gente trabalha, né? E aí, assim, quando eu fiz a proposta, né, até como uma forma de dar uma resposta, né, um relatório para a ProEx também, eu estava um pouco, eu vou ser sincera, eu estava um pouco desanimada, eu falei isso para o Felipe algumas vezes, né, porque eu fiquei pensando, mas será que os professores vão vir, né, porque todos os dias, das 17h30 às 19h30, eu conversei com a Val falou, olha, nós vamos estar no final, né, também do bimestre letivo, nós estamos corrigindo prova, não sei, né, quantas pessoas vão vir. A gente teve professores aqui de Alfenas, inclusive a gente teve egressos do curso de História que estão atuando nas escolas daqui da região. Alguns alunos da turma de 2011, da turma de 2010, 2009, né? Então, o pessoal compareceu. E aí, eu estava um pouco desanimada, eu falei, eu acho que não vai rolar isso todos os dias, será que vai rolar, né? Mas a gente teve um bom público, a gente está tendo em torno de 37, 38 pessoas, Larissa e o Jair podem falar melhor que eles que estão controlando a lista de presença, né? Então, a gente teve um público bom, além de vocês graduandos, né? O Rafael e eu, a gente estava pensando em outro público quando a gente propôs, até quando coincidiram as oficinas lá na segunda-feira, né? A gente achou que não ia ter muito problema por conta de públicos diferentes, mas não, os alunos, né, do curso de História também procuraram, né? Então, achei interessante. E depois eu quero fazer uma avaliação junto com vocês, talvez via formulário do Google, né? Eu vou pensar isso semana que vem. Até como forma de eu pensar possibilidade para o ano que vem. Então, eu estava um pouco desanimada porque eu não estava tão segura desta ação,
quando eu sou segura com dimensões africanas, por exemplo, né? Até porque era a primeira vez. Mas eu obtive respostas positivas. E o debate que foi feito ao longo da semana foi muito importante, né? A gente descobriu que aquilo que a gente pensa que é básico não é básico, né? Algumas informações que a gente discutiu, né? E assim, os professores participaram, especialmente de ontem, né? Ontem a participação foi mais intensa ainda de professores. Inclusive, tinha uma professora de Pouso Alegre que estava na sala de aula. Eu não sei se ela estava dando prova e ela estava assistindo e interagindo com a gente com a sala de aula. Eu falei, interessante isso, fazer um trabalho desse, né? Junto com a sala de aula. A gente vai experienciando várias coisas ao longo das atividades que realizamos, né? Então, pensando no final, eu fiquei bastante satisfeita e especialmente vendo que tem uma demanda e tem uma potencialidade para isso acontecer de novo, né? Eu não sei quais serão as minhas forças em 2022 para propor um curso mais longo, ou fazer assim de uma semana também, né? Não precisa ser junto com a semana de história, mas eu acredito que seria interessante. Aí eu falo para o Mário, né? Para os outros professores, que também, por exemplo, poderia fazer uma discussão sobre o CEDOC, né? Como parte para divulgação do acervo, para pesquisa, né? Embora esteja na história ibérica, é possível explorar, né, essa dimensão da história ibérica nos documentos da região. O Mário tem um orientando, né, que está fazendo isso, o Diego, né? Então, assim, eu fiquei pensando que seria interessante a gente continuar com essa ação e chamar os professores, principalmente os professores, né? É claro que vocês, alunos do curso de História, são bem-vindos a fazer o curso, não vai ser proibido para vocês, né? É que vocês ainda têm um longo caminho para pensar uma pós-graduação, mas podem fazer, logicamente, sempre é bom, né? Conhecimento. Mas a ideia, né, é a gente pensar na formação dos professores, né? Então, vocês pensem, eu sou professora de História da África, muitos professores que estão na escola não tiveram esses conteúdos lá quando se formaram, né? Mesmo outros conteúdos de disciplinas que são mais, vamos dizer, tradicionais, que estão no currículo há mais tempo, né? Porque a historiografia se renova. Então, a gente tem que pensar essa dimensão, né? Faz parte do nosso trabalho. E como nós somos a Universidade Pública do Sul de Minas, né? Essa é uma outra tarefa que nos cabe. E é uma responsabilidade. Então, talvez o LHP possa, embora a gente não sejamos em muitos, né? Mas pode ser que seja uma outra questão para uma outra ação que seria importante continuar, né? Então, é isso, né? Eu tô expondo mais o que eu senti ao longo da semana, né? Trabalhando com o curso. E aí, se vocês tiverem também ideias, né? Vocês podem também enviar ideias e pensar também, por exemplo, nós poderíamos fazer um desse para falar da pesquisa na graduação, né? Eu acho que a gente fazia, né, o Rafael, né, com o manual, né, na entrada dos alunos e na recepção dos calouros, né? Mas podíamos pensar isso também um pouco mais longo, como uma ideia de curso, não sei. É algo que a gente pode pensar para frente, né? E ser algo que o LHP faz, junto com a LHP. É isso, foi isso que eu pensei para falar sobre o curso. Obrigado, Elaine. Eu começo pela tua última observação. Eu acredito que isso vai ficar mais intenso, sobretudo a partir do momento que a gente implementar o projeto reformulado. Porque como não vai ter mais o TCC, essas iniciativas de pesquisa elas vão ter que ser melhor explicitadas, né, articuladas, apresentadas ao longo da graduação, para que as pessoas se engajem em projetos de iniciação, nos projetos e programas de extensão, enfim. Então, é algo que, com certeza, precisa continuar acontecendo.
Ouvindo vocês e em relação ao que eu ouvi também durante a semana, eu anotei aqui, ao longo desses dias, alguns aspectos que eu considero que são desafios para o ano que vem. Como eu falei de manhã, né, na mesa do Novas Mídias, o Luiz até lembrou aqui hoje à tarde, eu acredito mesmo que, pelos resultados que foram apresentados, o que nós fizemos, eu digo nós porque eu colaborei pouco, né, a não ser nessa coordenação administrativa, mas o que os projetos fizeram foi absolutamente espetacular, porque teve um tempo muito pequeno, algo que a gente não mencionou também, é que os projetos começaram a funcionar, mas as equipes completas, com voluntários, por exemplo, elas só se formaram depois ainda, porque a gente ainda teve que fazer um processo de seleção de voluntários e voluntárias, então demorou mais tempo, né? E eu considero realmente que foi extraordinário, né? O resultado de todos os projetos foi muito bom. O que eu vejo, né, que a gente ainda pode melhorar para o ano que vem, e não como autocrítica para esse ano, mas porque, inclusive, o primeiro exemplo que eu vou dar aqui eu considero que é bem característico do tipo de programa que nós temos, né? Então, eu acredito que um desafio para o ano que vem, que nós planejamos, eu e a Elaine, mas que acabou não sendo possível executar, é um melhor uso das redes sociais e do site, enfim, né? A gente chegou a mostrar o site em algumas apresentações, ele está desatualizado, né? Porque ele foi atualizado pela última vez pela equipe de 2020, né? Mas o que eu entendo, aliás, sobre as redes sociais, né? Eu mexi, eu acessei, né? Com exceção do Twitter, porque, sinceramente, me perdoe aí quem gosta do Twitter, mas eu acho uma ferramenta inútil, que é tão, né? Que até o TikTok consegue ter mais utilidade do que o Twitter, a não ser para as pessoas desenvolverem polêmicas inócuas, né? Mas, enfim, o Twitter eu não mexi, mas nas outras plataformas todas eu mexi, inclusive atualizei dados, né? Atualizei o Instagram, atualizei a página do Facebook, mexi no e-mail, questões de segurança do canal. O canal eu já tinha mexido, né? Desde o ano passado, o canal do YouTube. Então, eu acredito que isso é algo que a gente pode fazer melhor no ano que vem. Mas aí, quando eu digo fazer melhor, eu penso que, sobretudo, a Elaine disse isso várias vezes no começo das nossas atividades, que a gente deve se cobrar pouco em relação a tentar divulgar o que está em andamento, porque isso é muito difícil de fazer. Os nossos projetos todos, eles, como é característico, aliás, dos projetos de humanidades, letras e artes, eles não são projetos que vão apresentando resultados pontuais, que eu possa fazer um post aqui, uma divulgaçãozinha ali, né, um materialzinho a colar, né? Não dá, não é a característica, né? Então, qual seria, por exemplo, o sentido da gente apresentar os resultados que nós vimos aqui nesse seminário em partes, né? Olha, vamos fazer um post para dizer que a gente está indo a Poço Fundo entrevistar as pessoas de lá. Não tem muito sentido, né? Então, eu acredito que o que vai acabar acontecendo, e é isso que eu gostaria de estimular no ano que vem, é um ciclo no qual, no ano seguinte, a gente apresente os resultados do ano anterior, né? Crie postagens, até porque, como já foi lembrado aqui, né, tem alguns materiais que não estão finalizados, né? Os materiais das entrevistas, os materiais do Novas Mídias, né? Então, isso demanda, né, ainda um tempo de finalização e a gente vai conseguir apresentar no ano que vem. É claro que eu defendo aqui, né, como um desafio e já me disponho, né, a continuar na coordenação da manutenção, né, como um desafio a manutenção e a ampliação, eventualmente, do programa, né, com novos projetos. A Elaine tocou nesse assunto agora no final da última exposição dela. O ideal é que nós tenhamos, né, isso é uma batalha interna, não vamos lavar roupa suja aqui porque não é o caso, é uma questão de consciência de classe, né, professor não fala mal de professor para aluno, mas ou não deveria falar, pelo menos, e aluno não deveria falar mal de aluno para professor, ou não deveria falar também,
Mas o que a gente ainda enfrenta um desafio, que é um desafio de maior integração, né, dos demais e das demais colegas docentes, não só ofertando mais projetos, mas efetivamente colaborando com os que já existem, né? Não é necessariamente entrar no programa para ter mais um projeto, né? Mas para poder colaborar e a gente não ter essa situação que é muito legal, mas que sobrecarrega, né? O coordenador de um é vice do outro né? Ok, né? No caso da Elaine e da Lívia, houve uma colaboração muito legal dos dois projetos, mas isso não é o ideal, né? Porque isso acaba sobrecarregando as pessoas e diminuindo também possibilidades de atuação. Então, nós precisamos de mais professores e professoras, né? Isso é inegável, e precisamos também de mais discentes, né? É óbvio que ninguém precisa prometer aqui o que a gente não vai conseguir cumprir, né? A gente não vai ter mais bolsas. Quando muito, a gente vai conseguir manter essas bolsas, né? É difícil que os programas consigam ampliar a quantidade de bolsas sem serem aqueles programas que efetivamente oferecem serviços, né? Dá para ver nos editais da Unifal que os programas que oferecem serviços à comunidade, eles em geral são os programas que têm mais bolsistas, né? Então, efetivamente as equipes terão que ser, em 2022, se ampliadas, né, de voluntários e voluntárias, e futuramente, com a curricularização, a situação vai mudar, porque aí as turmas que entrarem, né, a partir talvez de 2023, serão obrigadas a fazer, né? E aí as equipes acabarão se ampliando forçosamente. Um desafio que eu acredito, né, que sobretudo a Elaine, né, já almeja, né, como um desafio para o ano que vem, é a retomada do contato com as escolas, né, por conta das características, né, do projeto dela, e das características que ele teve, né, nos últimos anos, mas isso depende, como ela disse, do cenário pandêmico, né? Infelizmente, a gente não vislumbra as melhores situações, né, com gente hackeando o servidor do Ministério da Saúde para impedir obrigatoriedade de passaporte vacinal, né? Não sei se vocês viram a mensagem, né, que os hackers deixaram. Curiosamente, num caso de ransomware, não tinha resgate, né? Era assim, se vocês quiserem os dados de volta, entrem em contato conosco. Era quase assim, vocês sabem quem nós somos, entrem em contato com a gente, né? Daqui a uns dias a gente libera essas coisas para vocês de volta. Então, a retomada com as escolas, do contato com as escolas é um desafio, um maior financiamento para além das bolsas, e aí concordo com o que o Mário falou, né? O diálogo com a ProEx não tem sido simples, mas eu digo para vocês, né? Aí desculpem a expressão que eu vou usar, mas eu digo para vocês que pode piorar, né? Porque, como acho que a maioria aqui sabe, nós estamos em um processo de transição de administração na universidade, né? Então, os candidatos se apresentaram, mas estamos em um governo que liga muito pouco, para dizer o mínimo, para esse tipo de coisa, né? Então, a gente não sabe, para ser muito direto, nós não sabemos quem será o reitor ou a reitora da Unifal no ano que vem, porque isso pode sair da lista tríplice, pode sair da cabeça do Bolsonaro ou de algum assessor dele, a gente não sabe quem vai ser. Em não sabendo, a gente não sabe também como serão as equipes, e, portanto, né, tudo está bastante indefinido, mas uma luta deve ser, sem sombra de dúvida, sempre por financiamentos para além das bolsas, né? Porque as bolsas são importantes, mas os programas e projetos precisam de mais recursos, né? E aí já tem, né, um desafio posto, que nós já comentamos aqui, que é a insistência, né, a repetição do atraso no edital. Algo que, né, Mário já mencionou, enfim, que já está delineado, eu só vou colocar aqui não como uma cobrança, longe disso, que é a maior articulação entre os projetos, né? Isso, né, várias ideias surgiram ao longo do seminário, além das que já existiam, por isso que eu acho tão bacana e por isso que eu defendo, é claro, que o seminário seja repetido no ano que vem, né? Como disse a Elaine, talvez a gente possa fazer o seminário com a Semana de História, mas 3 coisas juntas, de novo, deixa, né? Não precisa ter essa experiência mais de uma vez, né? Já deu, né? Então, algo que eu particularmente
quero buscar fazer, né, já que eu assumi a coordenação do programa, é ampliar a articulação do LHP com o PPGHI, né, que é algo que eu e a Elaine já conversamos várias vezes, e que agora, né, digamos, quando a gente tem o poder na mão, né, as coisas podem andar com um pouco mais de velocidade do que quando nós não temos, né? Então, acredito que isso também pode ser intensificado no ano que vem, e eu me comprometo aqui a fortalecer, né, essa integração, assim como a manutenção do curso, viu, Elaine? Eu considero que é fundamental, né? Mas talvez fazer, não naquele formato, talvez, mas num formato um pouquinho maior, né? Para a gente ter tempo, né, de detalhar e fazer antes como a gente tinha planejado, né, no começo do segundo semestre. Tudo isso depende do edital, né, de novo, né, porque se o edital, de novo, tiver os mesmos prazos, né, tudo isso fica muito comprometido, mas enfim. E um desafio que já foi colocado aqui também é esse desafio de manter os projetos estáveis, né, mesmo com trocas marcantes nas equipes, né, já que a gente viu aí que figuras-chave, né, de cada equipe vão deixar esse posto, pelo menos do ponto de vista institucionalizado, né, por conta do término do curso, né. Então, esse é um desafio importante, né, assim como eu já falei, a importância da manutenção do seminário interno, né? Porque eu falei isso na abertura, que você não pôde participar, falei que para mim esse espaço do seminário, ele é muito importante para nós, também como um espaço de divulgação, porque né, você que faz coordena, né, projetos de extensão há muitos anos, você sabe que na maioria das vezes a comunicação do resultado ficava nas trocas que você tinha com as escolas, né, e com quem estava integrado nos projetos, e tinha aquele momento protocolar do simpósio integrado para ir lá e apresentar uma comunicação de 15 minutos. Então, eu acredito que nós demos um salto esse ano com o seminário do LHP, porque até o ano retrasado, a gente fazia, até o ano passado, né, a gente fazia aquela sessão, né, de projetos de extensão durante a Semana de História. E agora a gente tem um seminário inteiro dedicado a isso, né, com um momento para cada projeto, apresentando, falando, mostrando resultados. E isso, eu não sei, né, o pessoal pode dizer se eu estou viajando e comentar aí no chat ou via microfone. Mas eu acredito que para as pessoas que estão aqui, várias e várias que estão aqui participaram de todas as sessões, ou da maioria das sessões, eu acredito que tenha sido um estímulo para que vocês se aproximem desses projetos, se interessem por eles, né? Então, a Larissa, desculpa te cortar, não, pode falar. A Larissa, eu tenho conversado bastante com ela, porque ela está, nossa, eu já até vou fazer agradecimento aqui, os outros monitores ajudaram muito, mas sem a Larissa, eu não sei o que eu ia fazer essa semana, né? Porque tudo que, se desse algum problema, Larissa, por favor, me ajuda aqui, por favor, porque... e aí eu estou conversando bastante com ela, né? Ela fez um desabafo e um elogio ao mesmo tempo. Não sei se posso falar, Larissa. Pode, você já me expõe toda vez. Eu adoro expor, você não sabe? Eu adoro. Manda aí. Ela falou assim que ela tinha dúvidas, né? Quando ela veio para a Unifal, se ela viria para cá, se ia para outra universidade, né? E que essa semana ela deu certeza para ela que ela fez a escolha certa, né? Porque ela viu quanta coisa a gente faz, quantas atividades, projetos, todos bacanas, e que ela disse que se encontrou agora no curso, ela sabe qual é o caminho dela, né? Não, foi antes, Mário, foi quando no ingresso, né? Que ela estava em dúvida em qual universidade ingressar. E aí deu um ânimo, né, essa semana. É isso, né, é a divulgação das nossas ações, o fato de estar no YouTube, né, depois a gente tem lá, talvez uma das que a gente possa fazer, que é difícil, né, eu sempre penso nisso, fazer edições desses vídeos com vídeos menores, né, para circular nas redes, né, seria
seria bacana poder fazer isso, né? Eu até pensava nisso, Rafael, ao longo dos anos, né, no projeto, de divulgar, tanto que pedi um domínio, né, junto à Unifal para desenvolver um site, mas com uma equipe restrita, né, é claro que a prioridade sempre foi realizar as atividades nas escolas, né, e de estudos, porque uma coisa que eu não sei se eu precisava ter exposto isso, mas então eu exponho agora. Todas as ações, elas acompanham estudos, leituras de textos e estudos e debates. Então, tem reuniões em que a gente estuda coletivamente. Então, essa também é uma das atividades que a gente realiza, né? São reuniões de estudo, porque a gente não vai para o público, né? A gente não vai ou para a escola ou para as comunidades sem preparo, não é chegar lá e lá a gente desenvolve. Não, a gente estuda, por exemplo, o que é uma congada? Todo mundo sabe o que é uma congada, então a gente fez algumas reuniões para estudar o que são congadas, né? Fazer a discussão, ou das HQs, né? Os estudos sobre as narrativas gráficas. Quem viu a apresentação das meninas percebeu que isso foi muito importante ao longo das atividades. Então, assim, é isso, né? Rafael, eu acho que é de extrema importância a gente conseguir articular tudo e fazer essa divulgação. E o seminário, para mim, acho que é o ponto mais importante nesse sentido. E aí a Larissa me disse que ela vai se voluntariar no ano que vem para fazer isso junto ao LHP. Então, Larissa... Ixi, vai ficar gravado, hein? Vai ficar gravado no meu assim. Pix também, já que as bolsas estão precárias, fica gravado no meu Pix também. Brincadeira, viu? Eu adoro me voluntariar. Não tem nada, não. A gente faz uma vaquinha e aí, quem sabe, uns R$20 chega para você lá no seu Pix. Eu realmente acredito que o seminário é muito importante, né? Porque tem algo que a Elaine, acho que tocou nesse assunto durante a nossa conversa de segunda lá no curso, né, na oficina, e a gente já conversou sobre isso em outras ocasiões também, né? Existem diferentes possibilidades de se envolver com o curso, né? E o que acaba acontecendo muitas vezes é que as pessoas enxergam mais as atividades de pesquisa do que enxergam as atividades de extensão, né? O PIBID, por exemplo, também tem alguma força, né, no começo do curso. Não sabemos também até que ponto o PIBID e o residência continuarão em termos federais, né? Isso é uma batalha também que está sendo travada há muitos anos e que agora está ficando cada vez mais, o cerco está se fechando, né? Porque tem esse ano, por exemplo, já houve ameaças de corte de bolsas de novo, de não abrir ingresso de novos bolsistas e tudo mais. Mas as atividades de extensão, elas é como se elas demorassem, né, para chegar até os alunos e alunas, né? Especialmente aquelas que são estritamente vinculadas, ou seja, aquelas que têm mesmo um caráter maior de integração ensino, pesquisa e extensão, como são as do LHP, né? É muito comum que vocês, por exemplo, não agora nesses tempos pandêmicos, né, mas quando chegam à universidade acabem conhecendo os projetos de música, o maracatu, enfim, né, e acabem se integrando a algum projeto ou programa de extensão, mas não um projeto ou programa de extensão necessariamente no qual tenha manifesta, pelo menos de uma maneira tão forte, essa vinculação entre ensino, pesquisa e extensão. Então, o seminário também ele serve para isso, né, para dizer, isso existe, tem essas características e isso vai voltar a acontecer no ano que vem, né? Então, estão todos e todas convidados. Essa é uma possibilidade, né? Acho muito legal isso que a Elaine falou, da Larissa. Acho muito legal essa reflexão, né? Essa autorreflexão, como o Felipe está escrevendo aqui também no chat, né? Sobre a sua inserção no curso, ou seja, sobre encontrar outros lugares para se sentir mais perto, né, da área, para desenvolver atividades que interessam. No caso do que o Felipe está comentando aqui, Felipe, só lembrar, né,
Nosso problema principal do CEDOC é que o CEDOC ele precisava de um prédio, né? Precisava de um prédio adequado. Qualquer pessoa aqui que estudou em algum lugar que tem um centro de documentação e memória sabe que, no mínimo, esse centro ele precisa de um espaço que não, como o Mário lembrou lá na apresentação, né? Que não seja infiltrado, que não tenha inseto, que, enfim, um espaço que é adequado para guarda, manuseio e preservação de materiais que são perecíveis. Então, a Cindy até chegou a perguntar, né, na mesa se isso se não chegou a se cogitar nada no Santa Clara há alguns anos, né, muitos anos já, né, 2013, houve uma proposta, era quase uma tentativa de barganha na época, de levar os cursos do ICHL para o campus Santa Clara, né? Na época, os cursos que estão lá, vários não tinham ido para lá ainda, né? E aí, como parte dessa barganha, o prédio lá estava sendo construído ainda, e aí eu me lembro que fomos eu, o Lobato, na época, mais alguns professores lá, com a antiga reitoria, e eles olharam e falaram assim, ó, estão vendo o térreo aqui desse prédio? Ele vai virar o centro de documentação. É só vocês toparem vir para cá, enfim. Então tinha uma iniciativa, inclusive, de rachar o ICHL, inclusive, né? E a gente acabou, felizmente, não cedendo a isso, porque isso ia gerar uma série de transtornos, como gerou para alguns cursos que foram para lá. Então, enquanto isso, a Unifal cresceu, né? O campus sede cresceu, houve construções ali, mas ninguém sequer cogitou na possibilidade de fazer isso. E o prédio A, né, o prédio histórico, ele é muito mais complicado, exatamente porque ele é um prédio histórico, né? Não dá para chegar marretando lá, derrubando parede, né, destruindo e reconstruindo, porque há uma série de rigores, critérios, dificuldades para mexer naquele prédio, que não tem ali no hall do prédio V, por exemplo, do campus sede, né, que a gente já viu que já foi derrubado e reconstruído várias vezes, né? Não estou dizendo que tem que ser lá no prédio V, porque acho que, inclusive, não tem lugar para colocar lá hoje em dia, mas, com certeza, alguma coisa já poderia ter sido pensada ali na sede, né? Mas, para receber acervos, né, você precisa ter um lugar. Você tem um lugar que não seja improvisado. Aí você pode buscar essas políticas de acervos e aí você pode disputar, inclusive, editais, né, que existem para centros de documentação, para compra de equipamento, para formação, né? Eu, por exemplo, trabalhei, né, antes de vir para a UFENAS, durante 6 anos numa Universidade do Paraná, que era, se a gente pegar a tal da história total, que é sempre muito controversa da Unifal, né? Era bem mais jovem, né? Era uma universidade criada no final dos anos 60 e início dos anos 70, ainda que a Unifal seja mais jovem ainda, né? Porque esse papo de começou em 1914 é conversa para dormir, para boi dormir, aliás, né? Para usar o ditado certo. Mas lá, o que eles fizeram? Houve um plano, né, para usar uma parte do campus principal para construir um prédio. Então, eles tinham um centro de documentação histórica bastante antigo, com documentos regionais, mas que estava numa sala. Era uma sala pequena, precária também, melhor do que a nossa lá do CEDOC, mas era precária. E aí o que eles fizeram? Eles planejaram e construíram um prédio adequado para isso, né? Então, a Unifal nunca fez esse planejamento, né? Isso não fez parte até agora de nenhum planejamento das últimas administrações. Então, vamos ver se a gente consegue eventualmente colocar isso em pauta para ocupar algum espaço no prédio V, porque aí com um espaço adequado, a gente consegue pensar nessa... existiu, né? O Mário pode falar melhor, porque ele acho que acompanhou, tenho certeza, muito melhor essa conversa. Há alguns anos, gente, houve uma conversa do fórum aqui de Alfenas, ceder uma parte da documentação que não é mais de uso corrente, né, para a guarda do centro de documentação, quando o centro ainda estava sendo concebido, né, enfim, foi um processo também controvertido. Essa documentação, por exemplo, lá em Guarapuava, ela foi cedida, pela comarca, ela foi cedida para o centro de documentação. Tem projetos, pesquisas incríveis que foram feitas lá sobre questões do direito, né, da justiça, enfim, muito interessantes. Mas por quê? Porque tinha um prédio, então tinha espaço para colocar, tinha climatização,
tinha tudo correto, né? Então, se a gente tiver isso algum dia, com certeza, né, essa integração acaba aumentando, porque aí você pode receber acervos pessoais, né, acervos familiares, pelo menos em guarda provisória, e isso cria uma integração maior com a comunidade. Quando você tem uma sala no fundo de um prédio que você não pode sequer acessar quando você quer, aí fica complicado, né? É uma situação bem complicada. Por isso que o Mário realmente é um herói, né, com o que ele tem feito lá, de ter mantido, né, e desenvolvido atividades com as condições adversas que a gente tem lá. Então, gente, né, o que nós temos para o ano que vem é trabalho, né, acho que ficou claro aqui, nós temos trabalho, né, se deixar a Elaine e a Lívia, então, planejarem mais um pouco, né, a gente já tem um cronograma aí até 2025, né, fácil, de atividades, mais ou menos, né, Elaine? Pode ser até um pouco mais, né? Eu acho que tem mais. Então, e a gente sabe já, né, não precisa ser adivinho, né, nem grande especialista, que nós teremos um cenário adverso em vários sentidos no ano que vem, né, em termos orçamentários, né, se a gente não teve verba esse ano sem usar os campi da universidade, né, que a gente não estava lá gastando nada e tudo mais, vocês imaginam quando a gente voltar no presencial, o impacto que isso vai ter em termos orçamentários, né? Não só de equipamentos e tudo, mas do custo básico mesmo de manter, né? Manter o RU, por exemplo, que não funcionou da mesma maneira, e uma série de outras coisas. Então, o cenário é de mais trabalho e provavelmente pelo menos, manutenção da escassez e das dificuldades. Então, o que a gente tem que ir para o ano que vem é com disposição para fazer o melhor, né? Fazer o melhor, inclusive, no eventual retorno presencial, que vai trazer dificuldades, né, também, porque vocês vão ter que voltar para cá, tem todas essas coisas, né? Mas saibam que esses programas, né, esses projetos, não apenas o LHP, claro que a gente está fazendo propaganda do LHP aqui porque ele é ótimo, eles são também uma forma da gente se sentir mais parte da universidade, né? Sentir que a gente está fazendo alguma coisa que vale a pena, que tem efeitos, né? Tem gente que não se adapta à pesquisa, né? A Larissa falou disso, se eu não me engano, lá na segunda também, né, Larissa? Na oficina, né? Nem todo mundo quer fazer mestrado e doutorado, né? E tem gente que não se adapta a atividades de pesquisa no formato minhas fontes, né? E os meus fichamentos, né? Tem gente que prefere mesmo outros tipos de pesquisa, como as que são feitas nesses projetos, né? Pesquisas colaborativas, em equipes e tudo mais. Então, né, o catálogo vai estar aí à disposição. Quer fazer uma pesquisa individual, a gente vai estar lá para isso. Quer fazer uma pesquisa como parte de um projeto do programa de extensão, também estaremos lá para isso. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do evento. Eu gostei, eu achei sensacional, realmente. Achei que algumas discussões que nós fizemos no seminário superaram as discussões que a gente fez na Semana de História, porque integraram mais pessoas, né? Conseguiram se retroalimentar, como a Elaine disse, né? Ouvir coisas lá na Semana de História e trazer para os debates, né? E por isso que eu também defendo que o seminário continue acontecendo junto da Semana de História, porque acho que ele funciona bem, tá bom? Fiquem bem, não acabou, né? Às 5h30 tem o último encontro da oficina, eu e a Elaine estaremos lá, esperamos vocês, e às 8h temos a conferência do professor Jurandir Maleba, da Federal do Rio Grande do Sul, que, né, como o Mário já disse, né, um historiador de referência, não só escreveu textos não só sobre história pública nos últimos anos, mas ele publicou 2 livros, né, ele vai falar sobre um deles agora, que ele está lançando agora, que são livros de divulgação, né, um livro sobre o trabalho dele relativo à questão da independência, né, algo que eu tenho discutido tanto na minha disciplina de América 2 quanto na disciplina de América 3, com as 2 turmas, né? Ou seja, essa necessária revisão do entendimento que nós temos sobre as independências na América, né? Como o quanto a gente precisa enxergar todas as independências como processos revolucionários, inclusive a do Brasil, que é algo que a historiografia já consagrou, mas na educação básica ainda não circula, né?
e a palestra do Malévola vai tratar dessas questões de muitas outras, tá bom? Elaine, Mário, obrigado. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Não, só agradecer. Obrigado. Pode falar, Mário. Não, tranquilo, gente. Ótimo. Acho que são esses desafios mesmo, tanto para o curso como para a graduação, para a pós, né? E para o programa, né? Para os projetos, tanto de pesquisa como de extensão que a gente tem pela frente. Vamos embora, gente. E me despedir também, agradecer, né? E vamos, né? Vamos continuar, terminar essa semana. E daqui a pouco a gente descansa um pouco, né? Daqui uns dias. Né? Então, isso aí. É isso. Obrigada. Obrigado, pessoal que acompanhou, né? A gente teve um público bom. Até mais, gente. Até logo, gente. Um abraço. Até mais.